Fala aí, galerinha do Foca no Vini Aulas, tudo bem? Tudo tranquilo, pessoal? Se liga, ó. Hoje vamos falar sobre um clássico da literatura brasileira, que é o Triste Fim de Policarpo Quaresma, do fantástico Lima Barreto. Caramba, a aula vai ser show de bola, bicho! Vem comigo e foca no Vini! Beleza, pessoal. Primeiro, por que este livro, né? Por que eu estou falando hoje? Estamos aí em maio, finalzinho de maio de 2020. Estou falando sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Pelo seguinte, a prova da UERJ, o primeiro exame de qualificação da UERJ, a Universidade Estadual do Rio de Janeiro, né, a minha casa inclusive, vai cobrar esse livro, certo? Por enquanto não temos data para a prova, devido a toda essa questão do coronavírus, mas, claro, vamos nos preparar. Meus alunos estão fazendo simulado aí em relação ao livro, né? A propósito, semana que vem eu não posso publicar hoje, tá? Mas semana que vem vou fazer uma videoaula de correção de 2 simulados inéditos sobre o livro. Minha amiga Vanessa, professora com larga experiência, criou um simulado maravilhoso, muito, muito bom mesmo. E eu também vou corrigir o simulado que eu criei. Foram 10 questões que ela fez, eu fiz 8, né? Seguindo as recomendações de um dos colégios no qual eu trabalho, certo? Não perca esse vídeo na semana que vem, tá? E óbvio, gente, o objetivo aqui é ajudá-lo a fazer uma ótima prova da UERJ e também ajudá-lo a compreender melhor essa obra que é um clássico, repito eu, beleza? Bom, vamos lá, começando com a ficha técnica, né? Trata-se de um romance. Quando eu falo romance, eu não quero falar que é uma obra que fala de amor, tá? Romance é um tipo de texto. Tanto que existe romance romântico, não é redundante falar isso, você pode falar. Romance realista, romance naturalista, romance modernista e por aí vai. Então temos um romance narrado em terceira pessoa, ou seja, um narrador observador, não é um narrador personagem. A obra se passa no Rio de Janeiro, né, o que é bem legal para quem mora aqui, a gente acaba reconhecendo uma coisa ou outra, principalmente para quem mora no subúrbio, né? E é uma obra que se passa aí no final do século XIX, tá? Para você se situar historicamente. Bom, o personagem principal, que é o Policarpo Quaresma, esse nome aí, né, curioso, ele é um subsecretário do Arsenal de Guerra. Ou seja, e por ser um nacionalista extremado, ele acaba ali se embebedando, digamos assim, se alimentando, enfim, de todo aquele ambiente de guerra, de batalha, de glória. E ele está sempre estudando sobre o Brasil, ele é apaixonado pelo nosso país, não é? Ele pesquisa bastante. E ele começa, então, claro, a se aproximar da nossa cultura. E com isso ele contrata o Ricardo Coração dos Outros para ser o professor dele de violão. E os vizinhos ficam espantados. Agora, Vinícius, não entendi. Por que os vizinhos ficaram espantados? Porque o Major era uma pessoa muito séria, muito compenetrada, e violão para aquela época era sinônimo aí de marginal, praticamente, de um desclassificado, de um desocupado. Então havia uma visão muito preconceituosa, né, que perdurou por algum tempo aí, infelizmente. Mas o Major entendia que a modinha era uma música tipicamente brasileira, na verdade não é tanto, né, a origem é estrangeira, mas enfim, na época ele compreendia isso, e o violão casava muito bem com a modinha. Então ele não queria, por exemplo, ter aulas de piano, ele queria ter aulas de violão. Eu até separei um trechinho aqui da obra que fala sobre isso, tá? Para você ter ideia. Olha só. Trecho curtinho, ó, acompanhe comigo. Mas que vinha ele fazer ali, na casa de pessoa de propósitos tão altos e tão severos hábitos? Não é difícil atinar. De certo, não vinha auxiliar o major nos seus estudos de geologia, de poética, de mineralogia e história brasileiras. Como bem supôs a vizinhança, o coração dos outros vinha ali tão somente ensinar o major a cantar modinhas e a tocar violão. Nada mais, e é simples. De acordo com a sua paixão dominante, Quaresma estivera muito tempo a meditar qual seria a expressão poético-musical característica da alma nacional. É isso, né? Então o major escolhe aí o violão e tal. Beleza. Passado isso, o que ele pensa, né? O que o major pensa? Poxa, precisamos trabalhar com o idioma no Brasil, né? Já que temos muitas influências aí estrangeiras, até na cultura,
precisamos então modificar o idioma, que a língua portuguesa nos foi imposta, certo? Percebe, é a língua portuguesa, não é a língua brasileira. Então, ele pensa o quê? Poxa, temos que falar o Tupi-Guarani. Sim, claro, evidente, faz sentido, porque o Tupi é a língua dos nossos índios, não é? Dos donos da terra quando os portugueses chegaram. Então, ele escreve para a Câmara dos Deputados propondo isso. Claro que o pessoal acha que ele está doido, que isso é uma excentricidade, pô, tá ficando maluco, essa coisa toda. E sem querer, o Quaresma acaba redigindo um artigo lá dentro do trabalho dele em tupi. Olha isso. E o que acontece? O chefe dele fica muito bravo e ele acaba sendo aposentado por invalidez, isso mesmo, e mandado para um hospício. Então o personagem é mandado para um hospício, fica lá por 6 meses. Terrível, né? Então essa primeira das 3 tentativas do Quaresma de modificar o Brasil não deu nada certo, né? Bom, depois que o Major sai do hospício, a afilhada dele, a Olga, né, ele tem muito carinho por ela, e ela dá uma ideia, fala assim, padrinho, por que o senhor não descansa um pouco, não compra uma terrinha, um sítiozinho, uma chácarazinha, enfim, por que o senhor não faz isso, né, para dar uma descansada? Esse foi o objetivo da Olga. E aí ele fica pensando, ele, puxa vida, muito bom, Olga, ideia show de bola. Óbvio que ele não fala isso, né, mas enfim. O que o Major pensa? Poxa, tá aí. Eu vou modificar agora o nosso país, essa é a segunda parte do romance, por meio da agricultura. Poxa, o Brasil tem as terras mais férteis do mundo, né? Ele fala, em que se plantando tudo dá, né? Um clichêzão aí. Então ele compra uma chácara no interior do Rio de Janeiro, Sítio do Sossego, vai para lá com a irmã, né? Com a Adelaide, com mais um parceiro lá dele, tenta lá mexer na terra, produzir, modificar o Brasil por meio da agricultura. Só que as coisas não vão nada bem. Por quê? Primeiro, ele não se adequa a uma certa politicagem que tem ali naquele meio, tá? Ele não quer fazer parte de esquema nenhum, não quer se meter nisso. Tem também a questão das formigas, enfim. Por alguns fatores aí, o sítio não vai bem, então essa é a segunda tentativa e também frustrada do Major de modificar o Brasil. E o que acontece? Nesse meio tempo, acontece uma revolta, né? Estamos aí no início da República, acontece uma revolta e o Major então se oferece para participar da guerra. Então essa é a terceira e última parte do livro, que é quando ele tenta mudar o Brasil por meio do exército, certo? Ele vai combater lá, ok. Depois ele é nomeado para ficar como carcereiro na Ilha das Enxadas. E lá na ilha, chega lá um emissário do governo que escolhe uns presos, né, uns marinheiros lá revoltosos, e manda matar os caras. Certo? Aspas, simples assim. O Quaresma, acha que aquilo é totalmente errado, né? De fato é. E ele escreve para o Marechal Floriano Peixoto na época, delatando aquilo. E exatamente por ele ter comentado isso, ter colocado isso, ele, o Quaresma, agora vem um mega spoiler, ele, o Quaresma, ele é tido como delator da pátria, ele é preso e fuzilado. Fim do livro. Caraca, Vini, contou tudo, não teve jeito. Olha o título. Triste fim de Policarpo Quaresma. Então veja, justamente esse personagem que dedicou a vida inteira dele ao nosso país, e por esse país ele foi executado. Bom, para a gente fechar aqui, vamos a uns comentários gerais, tá? Eu vou ler alguns trechos da obra. Veja, o Lima Barreto, lembrando, ele participou do pré-modernismo, que foi de 1902 a 1922. 20 anos somente, uma transição das escolas literárias antigas para a grande novidade que seria o modernismo. Aliás, curiosidades à parte, o Lima Barreto tem datas muito curiosas, né, de nascimento e morte. Ele nasceu em 1881, e aí por que essa data é importante na nossa literatura? É quando se inicia no Brasil o realismo de Machado de Assis,
e o naturalismo, e ele falece em 1922, que é justamente o ano da Semana de Arte Moderna e é o marco inaugural do modernismo, certo? Pois bem, Lima Barreto, aliás, ele teve uma vida muito sofrida, muito difícil, e isso acaba transparecendo nas obras. Por exemplo, o Lima Barreto foi recolhido ao hospício, o pai dele também, o personagem, né, que também acontece isso, enfim, há algumas semelhanças. E os contos do Lima Barreto são tão bons que já foram comparados aos contos de Machado de Assis, para você ter uma ideia. Aliás, deixa eu pegar aqui. Agradecer novamente a minha aluna Melissa, do Colégio Curso Desafio, que me deu esses 2 livros do Lima Barreto. Fantástico, né? Fantástico. Toda a crônica. Bom demais. Vou aproveitar na quarentena. Hashtag fique bem, hashtag fique em casa. Beleza, deixa eu continuar aqui. Lima Barreto traz obras muito, muito críticas. Em relação agora, voltando aqui ao Policarpo Quaresma, né, o livro, nós temos uma crítica ao pseudo-intelectual, aquele cara que tem um diploma, mas não tem conhecimento nenhum, só o que vale para ele é ter o diploma. Temos crítica a vários tipos de preconceito. A propósito, o subúrbio ele é colocado de uma forma positiva no livro. Isso é muito bom, né? No naturalismo nós temos um subúrbio animalesco, né? Uma coisa grotesca. Aqui não. No subúrbio do Lima Barreto, as pessoas são trabalhadoras, são honestas, como são, aliás, na maioria, né, dos casos, tá? Então, você tem esse ponto aí muito positivo. A linguagem do livro é uma linguagem tranquila, aliás, com muitos termos coloquiais, o que já aponta para uma grande característica do modernismo, né, que é trabalhar com esse coloquialismo. Então, essas são características que podem aparecer, podem ser cobradas em uma prova, né? Por exemplo, a propósito, é muito comum comparar o personagem ao Dom Quixote, né? Por eles serem tão sonhadores e lutarem contra um sistema ou um inimigo tão difícil de ser vencido. A crítica também, existem críticas também à burocracia no Brasil. Então, é uma obra realmente muito importante. Sobre o filme, né? Então, essa obra foi adaptada para peça de teatro, para o cinema. Só que o filme tem muitas coisas que são diferentes, tá? Do livro. Se você ler o livro e assistir ao filme, você vai perceber essas diferenças. Claro que para uma prova você tem que se basear no livro, né? No livro, tá? Para a gente finalizar e para eu demonstrar um pouquinho do que eu falei, separei uns trechinhos aqui, ó, lá do início do livro. Obrigado. Sabe de uma coisa, general? Então, colegas aqui conversando, né? O quê? O Quaresma está doido. Mas o quê? Quem foi que te disse? Aquele homem do violão já está na casa de saúde. Eu logo vi, disse Albernaz. Aquele requerimento era de doido. Mas não é só, general, acrescentou Genelício. Fez um ofício em Tupi e mandou ao ministro. É o que eu dizia, fez Albernaz. Quem é? Perguntou Florencio. Aquele vizinho, empregado do Arsenal, não conhece? Aí vai falando sobre ele e tal. O que me chamou a atenção foi o finalzinho aqui, ó. Nem se podia esperar outra coisa. Aqueles livros, aquela mania de leitura. Para que ele lia tanto? Indagou Caldas. Tenha de menos, disse Florencio. Genelício atalhou com autoridade. Ele não era formado. Para que se meter em livros? Olhe esse conceito. Ele não era formado. Para que se meter em livros? Então, você não fez faculdade? Por que você tem que estudar? É verdade, diz Florencio. Isto de livros é bom para os sábios, para os doutores. Devia até ser proibido, disse Genelício, a quem não possuísse um título acadêmico, ter livros. Evitam-se assim essas desgraças, não acham? Não preciso nem falar que eu considero isso aqui um total absurdo, né? Terrível. Talvez se aproxime muito aí de algumas realidades brasileiras, né? De 2020, não sei. Bom, agora sim, para eu finalizar, o finalzinho do livro é muito triste, né? Aliás, está no título, Triste Fim de Policarpo Quaresma, porque o Quaresma ele começa a refletir sobre a vida dele, sobre o conceito de pátria, e ele vê que foi tudo em vão. Terrível, né?
pegar só um trechinho aqui, ó, que aliás já apareceu na prova da UERJ, esse trecho aqui. Desde 18 anos que o tal patriotismo o absorvia e por ele fizera a tolice de estudar inutilidades. Que lhe importavam os rios? Eram grandes? Pois que fossem. Em que lhe contribuiria para a felicidade saber o nome dos heróis do Brasil? Em nada. O importante é que ele tivesse sido feliz. Foi? Não. Lembrou-se das suas coisas de tupi, do folclore, das suas tentativas agrícolas. Restava disso tudo, em sua alma, uma satisfação? Nenhuma. Nenhuma. Senhores, fica aqui então o meu resumo sobre o livro Triste Fim de Policarpo Quaresma. Lembrando que na semana que vem vou fazer então uma aula especial corrigindo 2 simulados inéditos, tá? Dê uma olhada, eu acho que vai te ajudar. Beleza? Espero que vocês tenham gostado, que tenham curtido, que tenham aprendido. Um forte abraço, fiquem com Deus e até a próxima. Fui!